do trabalho que vocês acharam, né? Aquele trabalho, ele é a minha dissertação de conclusão da especialização em segurança pública, né? Segurança pública e estudo de crime organizado, que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Provavelmente aquele projeto vai ser retomado como tese de doutorado com algumas alterações aí, tá? Atualmente, eu trabalho como psicóloga concursada na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ou seja, eu sigo trabalhando com a questão penitenciária, a questão prisional, porém agora dentro de uma instituição que oferece o acesso à justiça gratuita, né? Então aí a gente está lidando com ter interface com o sistema prisional de um outro lugar, diferente daquele período em que eu fiz aquele trabalho, que era o período em que eu era funcionária do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhando no sistema prisional como psicóloga, tá? Então, hoje eu sou psicóloga na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, professora universitária e psicóloga clínica, tá? E aí, psicóloga clínica há 20 anos, que é a carreira que eu tenho no contexto clínico, tá? Só para situar vocês aí o que vem depois daquele trabalho, até para que as perguntas possam se ampliar e a gente possa discutir também, pensando na questão prisional, né? De outros lugares, agora também num órgão que assegura direitos no sentido de que dá acesso à justiça gratuita, né, federal, e também todas as garantias que se possa proteger as pessoas quando em curso do cumprimento de pena ou no encarceramento mesmo que provisório, tá? Para a gente situar como é que está a minha atuação em face do fenômeno que a gente vai dialogar hoje, né? Tá bom? A nossa demanda principal dentro do sistema prisional, focar na saúde mental mesmo, sabe? O tratamento em relação àquele que tem transtorno, que tem o sofrimento psíquico envolvido nesse contexto de crime. Tá, legal. E aí a gente buscou, e a gente achou muito interessante, não que a gente ficou especialista em Foucault de jeito nenhum, mas ele traz um entendimento muito bacana, que dá uma introdução muito interessante para a gente, uma visão. Né? Então, a gente pegou essa parte, né, da filosofia penal, que tem nas perguntas, e depois a gente quer entender esse dia a dia real desse portador de transtorno, que comete um delito, entendeu? Os caminhos que ele pode, o que se faz com ele, né? O que diz a lei, o que diz a lei e o que diz a realidade também. Certo. Esse trabalho, né, que chama-se Presos em, eu não me recordo exatamente, mas Presos em Sofrimento Psíquico, o exercício do zelo, né? É algo nesse sentido. Esse trabalho, eu acho que ele foi feito, e eu não tinha vindo para o estado de São Paulo ainda, ele foi feito em 2006, eu acho, né? Já se vão aí uma boa quantidade de tempo, 14 anos, desde que ele foi escrito. Na época, pessoal, eu trabalhava no sistema prisional gaúcho como psicóloga, né? Trabalhava numa unidade de regime fechado, masculina, numa penitenciária chamada Penitenciária Estadual do Jacuí. Lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Charqueadas, nós temos um complexo penitenciário com diversas unidades prisionais, tanto de regime fechado, né, quanto de regime semiaberto, tá? Temos, inclusive, uma unidade de alta segurança, né, que é a PASCA, Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Então, vocês imaginem aí um conjunto de 5 unidades prisionais, né, próximas, muito próximas geograficamente, apartadas da região central da cidade, porque a Lei de Execuções Penais brasileira, ela nos fala, ela nos dá aí uma preferência por qual território geográfico deveriam ficar situadas as unidades prisionais de regime fechado, o que por si só
já é interessante para a gente analisar qual o lugar social e geográfico, entendendo a localização geográfica como um significado simbólico da localização social, né? Que as unidades prisionais de regime fechado devam ficar localizadas nas regiões periféricas das cidades, tá? Então, unidade de regime fechado com presos já condenados, com as sentenças transitadas em julgado, como a gente chama, né? Porque o que acontece? Até que seja dada a sentença final do juiz, né? A pessoa que está encarcerada, ela pode estar numa situação provisória de aprisionamento, no curso do processo, tá? Eu dou aula de psicologia jurídica e uma das coisas que a gente precisa olhar muito quando a gente fala de sistema prisional é em que momento o indivíduo está nessa estrutura toda jurídica. Tá? Então, as unidades que eu trabalhei, e a unidade que foi base para essa pesquisa, era uma unidade de regime fechado, somente com apenados já condenados. Então, não havia nenhum preso provisório nessa unidade. Qual é a grande questão da saúde mental, que foi o que me impulsionou a fazer esse trabalho? O que eu percebi enquanto psicóloga dentro do sistema prisional? Muitas pessoas que o sofrimento psíquico, ele não estava necessariamente atrelado ao cometimento do delito. Eu estava falando de pessoas que, no momento da apreciação do juiz sobre o ato cometido, eles foram considerados culpados e imputáveis. Acho que isso é uma questão importante. Eles foram entendidos pela justiça como pessoas que, no momento do cometimento do delito, tinham plena consciência do que estavam fazendo. Então, havia aí a ideia de imputabilidade, o indivíduo consciente do ato cometido. Concorda comigo? Se eu tenho um paciente esquizofrênico, num surto, né, de esquizofrenia, que tem uma alucinação e enxerga alguém vindo ao seu encontro com uma faca para lhe atacar, aquela construção, né, aquela alteração da senso-percepção, da função mental senso-percepção, ela coloca aquele indivíduo numa condição peculiar. Ele estava, né, sob o efeito de um conjunto de sintomas que fez com que ele alucinasse algo que não tinha acontecido. Nessa condição, poderia entender esse sujeito, geralmente os magistrados entendem assim, como sendo alguém sem condições de entender o caráter ilícito do fato cometido, porque estava sob surto psicótico, no caso. Então, esse é o indivíduo que a gente vai ter a justiça determinando para ele uma medida de segurança. Esse é o indivíduo que provavelmente não vai receber uma pena, mas uma medida de segurança, e é aquele que vai cumprir essa medida num hospital de custódia, que vocês citam aqui, né, no rol das perguntas, tá? Com relação aos hospitais de custódia, né, vou indicar aí uma leitura para vocês. Esse é um livro não muito fácil de se conseguir. Ele faz um apanhado da situação dos hospitais de custódia no estado de São Paulo. É um livro escrito pelo Conselho Municipal, o Conselho Estadual de Medicina, tá? Hospital de custódia, prisão sem tratamento. Porque eu vi uma das perguntas de vocês. E justamente ele faz uma fiscalização nas unidades e faz reflexões teóricas e técnicas sobre isso, tá? Talvez consigam em PDF. E aí, assim, hospital de custódia, 2 pontos, prisão sem tratamento. Então, é aí uma fiscalização feita pelo Conselho Estadual de Medicina, né? Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e traz um panorama sobre a situação das pessoas internas nesses hospitais aqui no estado de São Paulo. Pois bem, então a unidade onde surge esse projeto era uma unidade de regime fechado, com pessoas com penas atribuídas, transitadas em julgado, não tinha mais esfera para se recorrer, né? Estava dado. Porém, o que a gente percebia? O que eu percebia?
o curso do cumprimento da pena, considerando a natureza do meio prisional, né? A gente fala aí, as perguntas de vocês ilustram a questão da superlotação, né? A questão que sobre o cumprimento da pena são sobrepostos quase suplícios, como nos falava Michel Foucault, né? As penas dos suplícios, nas primeiras penas, que eram penas que tinham um caráter de amedrontar a sociedade, desencorajar a sociedade a que cumprisse, a que tivesse aqueles mesmos atos, né? E inicialmente elas eram penas infligidas em praça pública, né? Para todo mundo ver, para ter aquele caráter ali, cuidado. Quem inventar de fazer isso terá isso como consequência, né? O que a gente tem hoje, né? Uma reedição desse tipo de essa modalidade de penas, tendo um sistema prisional absolutamente insalubre, né? Bastante distante da proposta da lei de execuções penais, que é uma lei, aliás, quando os juristas analisam, ela é uma lei muito bem escrita, com propostas muito interessantes, mas com uma execução bastante diversa, considerando que cada estado vai fazer a gestão, né, vai fazer a administração das suas unidades prisionais. A gente não fala de uma lei de execuções penais, mas a gente fala de várias leis de execuções penais, dependendo do estado em que as penas vão ser executadas, né? Nas unidades prisionais federais, nós temos uma outra realidade, que aí são as unidades prisionais para pessoas que tenham cometido crimes com transposição de divisas de estados ou crimes de natureza federal, né? Aí a gente tem o rol dos crimes de natureza federal. Então, o que eu percebia? Os presos iam para o sistema prisional, as pessoas recebiam a pena, e no curso elas adoeciam psiquicamente. Seja porque entravam em processo depressivo potente, né? Por se afastar, por todo afastamento do contexto social, né? Como é que eu vou trabalhar, em tese, ressocialização, que por si só é um termo questionável, né? Mas como é que eu vou trabalhar ressocialização apartando o indivíduo da sociedade? Isso por si já guarda uma questão incoerente, né? Outra questão, se a ideia fosse ressocializar, por que no curso do cumprimento de pena nós temos uma baixa oferta de qualificação profissional, de busca de reparo de falhas na aprendizagem, né? Eu tenho uma praticamente inexistente interface do sujeito encarcerado com a sociedade, ou seja, ele tem pouquíssimo contato gradativo para o retorno a esse convívio social. Então, eu tenho um meio que, em tese, fala que serão oferecidos, inclusive, a individualização da pena, que é uma das primeiras coisas que a Lei de Execuções Penais fala. Ela diz assim: todo indivíduo, no curso do cumprimento da pena, terá a construção de um projeto de cumprimento de pena. Eu, Karina, se eu for encarcerada hoje, eu terei um conjunto de necessidades diferente da Sheila, né? Diferente da Cleidesmélia. Então, cada indivíduo terá um conjunto de necessidades que, durante o cumprimento da pena, essa pena tem de atender a essas lacunas para que o sujeito possa retornar para a sociedade, tendo reduzido ao máximo as lacunas e os fatores de vulnerabilidade para que ele não caia na vala da reincidência. Só que isso não acontece. Isso acontece, se acontece, acontece num número infinitamente menor do que seria necessário para que essa ressocialização se desse de forma satisfatória. Acontece que a própria ideia da ressocialização em si é uma falácia, porque o sistema prisional, ele é um sintoma de uma sociedade excludente, seletiva, né? E que encarcera determinadas pessoas por determinados motivos.
Então, a gente chega na grande questão do sistema prisional. Ele é construído em tese para uma coisa, mas na prática ele funciona de um outro modo e acaba servindo para docilização dos corpos, né? Para ter esse caráter de mostrar à sociedade que um determinado grupo perigoso, né, tem determinadas consequências se ele assim continuar agindo. Mas a grande pergunta é: que perigo é esse que esse grupo apresenta? E, antes de tudo, que grupo é esse? O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar uma estrutura institucional incoerente e adoecedora, por vários motivos. Então, as pessoas ingressam no sistema prisional e, no curso da pena, elas adoecem com depressão, elas têm todos os sintomas dos quadros de abstinência, muitas pessoas são usuárias de substância, e não é que não haja drogas no sistema prisional, é que nem sempre elas estão acessíveis para que os sujeitos que faziam um uso problemático no meio externo não sofram esse baque, né, da suspensão total do uso da substância. Então, a gente tem depressão, características de síndrome de abstinência, psicoses que se desenvolvem dentro do sistema prisional, indivíduos que não tinham características psicóticas, mas que pela vivência de opressão, e a gente sabe que as psicoses, elas têm uma relação muito direta com o aniquilamento da estrutura psíquica, no sentido de que o sujeito passa a ter uma grande dificuldade de conseguir simbolizar o que se dá no âmbito psíquico. E aí ele passa a fazer sintomas disruptivos, né, com a realidade, e acaba funcionando num nível de outra psicoótica, de outra ótica psíquica. Então, o que a gente tinha ali, o que eu vi, né? Porque a gente fez uma grande pesquisa na unidade, tinha por volta de 700 e poucos homens presos em regime fechado, todos condenados já, né? O que a gente via era isso. O que gerava no ambiente prisional? Você imagina você estar dividindo, imaginem que vocês estão dividindo um apartamento com mais 4 colegas, e uma delas entra em surto psicótico, e ela começa a agredir verbalmente, agredir fisicamente, jogar fezes em vocês, fazer todo tipo de condutas que são sintomáticas, mas num ambiente fechado, hostil e opressor. É evidente que isso gera uma reação, uma chance muito grande desse indivíduo ser agredido fisicamente, ser maltratado psiquicamente, porque ele também gera no ambiente prisional uma desordem maior do que já existe pela própria estrutura. Então, nós nos demos conta que esses sujeitos eram agredidos, esses sujeitos eram isolados, que quando eles estavam em surto, eles precisavam ser separados do restante dos apenados, que a unidade não tinha celas adequadas, que nós não tínhamos uma estrutura de saúde na unidade em condições de que fizéssemos avaliações psiquiátricas recorrentes, que tivéssemos a prescrição medicamentosa necessária, e mais do que a prescrição, nós não tínhamos como assegurar que essa pessoa tomasse os medicamentos na hora certa, nas condições adequadas. Nós não tínhamos sequer condições de acompanhar os sintomas, né? De fazer aquele acompanhamento, de que quando a gente está no meio externo, a gente consegue fazer, a gente, enquanto psicólogo, ao lado dos colegas psiquiatras, né? Então, isso não conseguia, a gente não conseguia fazer. Imaginem o ambiente, né? A estrutura desse lugar onde essas pessoas estavam residindo não permitiam o exercício do zelo. Está aí o nome do projeto. O que nós pensamos? Bom, nós temos uma realidade, os juízes não convertem pena em medida de segurança, né? Porque até aí, lá no Rio Grande do Sul, no período dessa pesquisa, o que nós víamos, por mais que exista o caráter perpétuo da medida de segurança, porque ela pode tornar uma prisão perpétua, porque se não houver a cessação de periculosidade
que a lei de execuções penais nos fala, esse indivíduo, em tese, não poderia voltar para o convívio em sociedade. Pois bem, se eu não oferecer o tratamento adequado, as terapêuticas adequadas, um plano individualizado de terapêutica, ele nunca sairá dessa condição. Até porque os hospitais de custódia também são terrenos bastante hostis. E no sentido de que nós não temos as medicações adequadas, nós temos aquilo que é possível comprar nas licitações, a gente sabe que dentro do poder público nós temos as limitações inerentes à administração pública, né, o campo do direito administrativo, né. Então aconteceu o seguinte, para nós no Rio Grande do Sul, aquela época, avaliando o Instituto Psiquiátrico Forense, chamado IPF na época, e avaliando as condições das unidades de regime fechado, percebíamos menor dano se tentássemos reverter as penas em medidas de segurança. Essa foi uma análise que a equipe toda, que era uma equipe composta por várias duplas de psicólogos e assistentes sociais em estudos, se deu conta. Mas os juízes da execução não revertiam pena em medida, porque eles entendiam que tinha transitado em julgado, essa era a questão. Então, nós tínhamos que trabalhar, construindo uma estrutura de acompanhamento, monitoramento e suporte dessas pessoas, tentando assegurar o tratamento e as terapêuticas adequadas, porém, nós não tínhamos como fazer isso através de profissionais. Nós precisávamos contar com a participação de outros apenados para que esse projeto acontecesse. Então, nós começamos todo um projeto de diálogo com os presos que eram líderes de galeria. Então, nós estabelecemos o contato com os apenados que lideravam as galerias, mas não aquele líder que era o líder porque tinha relação com a guarda e cumpria alguma função laboral. Não era aquele preso que trabalhava para a guarda, porque tem isso. O preso que exerce alguma função laboral ou que estuda, ele é entendido por parte da massa carcerária, sobretudo a massa carcerária envolvida com os grandes movimentos criminosos, como o PCC, Comando Vermelho e outros grupos de crime organizado, né? Ele é entendido como um preso que se vendeu para a polícia. Tá? Essa é a realidade. Então, aquele que trabalha abrindo as celas, na cozinha, nas ligas laborais, ele é visto pelos demais como um preso que se vendeu para a guarda. Você passou para o outro lado, tá? Então, isso está na cultura prisional. Mas as pessoas que a gente foi conversar eram os líderes de fato. Eram aquelas pessoas que tinham incidência de fato sobre os outros colegas que cumpriam pena. Pra vocês terem uma base, nós tínhamos uma galeria que era só de evangélicos nessa unidade prisional. E era uma galeria que tinha um funcionamento grupal, né, olhando para eles enquanto fenômeno de grupo, extremamente interessante, porque através da liderança do pastor, essa galeria que tinha mais de 200 apenados, né, ela tinha toda uma lógica de organização, de subserviência, o controle pelo medo da mão de Deus, né? Então, dentro da unidade prisional, quando um preso queria largar as drogas ou queria, de alguma forma, se purificar, ele pedia para ir para essa galeria. E lá, ele aceitava viver sobre rígidas regras religiosas, mas isso trazia um fenômeno de coesão grupal impressionante. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na carreira, enquanto fenômeno de grupo, foi olhando pela janela, um pátio enorme, um pátio interno, um culto coletivo, com 200 apenados, né, de mãos dadas. Evidente que isso nos fala de elementos de coesão grupal, né? Isso é um fenômeno grupal que a gente, na psicologia, vai olhar com os olhos de cientistas, né? Mas era muito interessante o quanto a religiosidade, naquele ambiente, ela tinha uma função de coesão grupal. Ela tinha também uma função de trazer um conjunto de regras que eles seguiam por adesão. E isso era muito interessante. Então, nós buscamos justamente essas lideranças de fato. E essas lideranças nos apontaram pessoas
que tinham um perfil de cuidado e zelo com outros presos. Ou eram pessoas que já eram cuidadosas e cuidadoras, né? Sabiam prestar atenção e dizer, olha, o fulano de tal não está legal. Lá no Rio Grande do Sul a gente tem uma gíria, não sei se aí também tem, fulano tá xarope. Ele tá xarope, ele não tá legal. Ele tá mexido com as suas questões. Então eles vinham e diziam, fulano tá xarope, não tá bem. Nós mapeamos essas pessoas, nós as convidamos, né? Primeiro nós explicamos para esses líderes de fato em que consistiria o projeto, que consistiria em capacitar esses apenados, a leitura de sintomas, a percepção de conduta, conhecimento sobre determinados medicamentos, né? A observar a manifestação de sintomas psiquiátricos, né? Psicopatológicos, né? A ideia é que nós pudéssemos qualificá-los como se fossem acompanhantes terapêuticos. E eles viveriam juntos, né, junto com esses outros apenados, em sofrimento psíquico, na mesma galeria ou nas mesmas galerias. Né? A nossa intenção era separar um espaço que fosse, inclusive fisicamente, mais próximo da parte administrativa, e isso era importante, porque era mais fácil de trazê-los de dentro das galerias para a parte administrativa, para que eles pudessem ser atendidos pela psicologia e também pelo psiquiatra, quando viesse a nossa unidade para fazer as avaliações, tá? Então, a gente pensou em toda uma lógica de gestão desse espaço prisional para que nós pudéssemos capacitar apenados com perfil para cuidados, para exercício de zelo, né? Após já termos mapeado os casos em que as pessoas entravam em sofrimento psíquico com frequência, né? E a ideia era capacitá-los para que eles pudessem coabitar nas mesmas galerias. E aí, esse colega, é que nem a ideia de você mora com seu colega, você divide apartamento, e ele percebe que você está começando a ter emergência de sintomas, e aí ele já aciona a rede, né? No caso, psicologia e psiquiatria, para a gente conseguir monitorar, para os psiquiatras poderem mexer na dosagem de medicamento, para que nós pudéssemos fazer atendimentos aí no sentido de dar o suporte para emergência de sintomas mais graves e tentar controlar, né, e manter sob controle esses sintomas, né? A ideia era isso, né? A ideia desse projeto se deu dessa forma, tá? Esse projeto foi executado até o ponto da capacitação dos apenados, né? Que seriam os acompanhantes terapêuticos. Uma outra coisa muito interessante é que essa capacitação, dentro do sistema prisional, existe uma coisa chamada remissão, né? Remissão é aquela lógica de cada 3 dias trabalhados, o indivíduo reduz 1 dia de pena, tá? Então, a remissão é isso. 3-1, como eles dizem. Trabalhou 3, ganhou 1 a menos de pena. Né? Então, a ideia é que esses apenados fossem qualificados e que esse exercício do zelo fosse também uma maneira de gerar remissão, né? E aí ele funcionou, e funcionou muito bem por um bom período, né? Até que eu precisei sair daquela penitenciária, levei o projeto para outra penitenciária, mas em seguida eu já me exonerei e vim trabalhar no estado de São Paulo. Mas a ideia desse projeto, ele funcionou muito bem, porque esses presos foram qualificados, né, os apenados, essas pessoas aprisionadas, eles foram qualificados, né? Eles acabaram também gerando um movimento de olhar para si mesmo no cumprimento da sua pena, que a gente mirou em algumas coisas, mas acabou acertando em outras também, que foi muito bonito, né? Porque a gente gerou nessas pessoas que eram cuidadores também um olhar cuidadoso sobre si, né? Quem sou eu? Qual o significado desse ato na minha vida, de uma forma geral, né? O que eu penso para depois daqui, o que eu posso pensar, né? O que essa estrutura me oferece para depois que eu sair daqui.
e, sinceramente, esse era o momento mais difícil, porque a gente trabalhava na falta. O Brasil é um país que trabalha com o sistema prisional na intenção de apartar indivíduos da sociedade, não de ressocializá-los. E quando ele faz isso, ele tem uma população muito específica que ele quer encarcerar, né? Que é a população pobre e preta brasileira. Isso é indiscutível. O Achille Mbembe, né, esse autor camaronês, professor da USP, ele nos fala em necropolítica, tá? Que é a política da morte. O Estado e a sociedade brasileira, o Estado, sobretudo, ele decide quem morre e quem vive. Então, quando a gente fala, né, pega um mapa da violência, né, e olha, e percebe que a grande maioria das pessoas que são mortas por morte violenta, morte matada, que a gente diz no campo da violência, da segurança pública, né? A morte provocada, não natural, aquele que mais morre substancialmente são os jovens entre 15 e 29 anos e pretos, né? E aí, assim, por mais que o IBGE classifique a nossa população entre pretos e pardos, quem não é branco é preto para a sociedade brasileira. Quem não é branco é preto, certo? Então, nós temos a questão do colorismo, quando entramos no estudo do racismo, que quanto mais preto, mais excluído, mas, via de regra, na hora que a polícia escolhe quem vai abordar na rua para fazer as abordagens policiais, quem não é branco é preto. Então, nesse momento, não há pardo. Todos são pretos, né? E aí eu trago para vocês também, não sei se falo agora ou falo depois, algumas indicações de leitura sobre a questão racial no Brasil, tá? Primeira indicação de leitura, provavelmente vocês já viram, né? É um manual que o Conselho Federal de Psicologia escreveu em 2017 sobre a psicologia trabalhando com as questões raciais. Está disponível na internet, em PDF, basta vocês procurarem no site do Conselho Federal ou do CREPOP, outro site maravilhoso, né? Que é o Centro de Referência em Psicologia e Estudo das Políticas Públicas. Maravilhoso esse material. Ele nos fala como nós, enquanto psicólogos, devemos trabalhar e olhar para a questão do racismo no Brasil. E aí, falando de pretos e também de indígenas, né? Veja, nós estamos exterminando as culturas indígenas no Brasil. Nós estamos, desde sempre, desde que os usurpadores chegaram no Brasil para se apropriar das riquezas aqui presentes, e aí não falo de colonizadores, né, o anticolonialismo, né, quer dizer, vamos entender, aquilo era usurpação, aquilo era extermínio, aquilo era o aniquilamento de culturas e subjetividades. Porque quando eu falo de cultura indígena, eu estou falando de subjetividade, de um modo de ser, de viver, uma linguagem, uma religião, a produção de objetos daquela cultura, né? A língua falada, a língua escrita, a caça, a pesca. Quando eu aniquilo cultura e aniquilo subjetividade. Prova está que os índices de suicídio na população indígena no Brasil são altíssimos. Os índices de uso de substâncias, uso problemático de substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, são altíssimos. O que isso nos fala? De um projeto eugenista, né, de quem não é branco pode morrer. Ou melhor, tem de morrer. Ou tem de ter uma vida sempre no fio da navalha de que pode morrer. Olha lá, que eu vou te lembrar sempre qual é o teu lugar na sociedade. Por isso das abordagens policiais, por isso de não se fazer nada quando os grileiros invadem as terras indígenas e exterminam culturas inteiras. Quantas línguas indígenas já morreram desde que os europeus chegaram até aqui para usurpar esta terra, né? Então veja, tudo isso tem relação com o sistema prisional.
Eu trabalhei no sistema prisional gaúcho. O Brasil é entre 54% a 56% preto, dentro da variação do colorismo, né? Dos pretos mais embranquecidos até os mais retintos. A grande maioria da população brasileira é não branca ou indígena, né? Então, ela é não branca. O estado do Rio Grande do Sul é o estado mais branco do Brasil, até pelo movimento eugenista, né, de trazer os colonos europeus para branquear o Brasil. Esse foi um projeto, né? E esse projeto se deu muito forte pela região sul, até pelas características climáticas da região sul, e a ideia de que os europeus se adaptariam melhor. Então eu olhava no pátio do presídio, meninas, e só enxergava não brancos. E pasmem, o estado do Rio Grande do Sul só tem 13% de população não branca. Certo? Então, se eu tenho o estado com menor população não branca do Brasil, por que eu chego empiricamente, olho para o pátio do presídio e vejo predominantemente pretos? Primeira questão, ou existe uma maldade inerente aos não brancos, pretos e indígenas, ou esse sistema está selecionando quem é preso e quem fica solto. E aí, selecionar não diz respeito só à ação da polícia e da justiça de uma forma geral, mas nos diz também de uma realidade social que é desigual, abissalmente desigual. Ser branco e ser não branco no Brasil constrói um abismo de distanciamento de acessos, sobretudo aos mínimos sociais: educação, saúde, moradia, saneamento, trabalho, renda. Então, quando a gente pega o conceito de pobreza multidimensional, trabalhado pelo IPEA, né, que constrói lá 6 ou 7 dimensões de pobreza, pobreza significa não só não ter dinheiro, mas as crianças fora da escola, as gestantes não acessando os tratamentos necessários, o não acesso ao trabalho. Então, esse conceito de pobreza multidimensional, ele diz que pobreza não é só não ter dinheiro, mas pobreza é deixar de acessar muitas coisas, né? Então, a nossa sociedade, ela não só trabalha na lógica da necropolítica, do Achille Mbembe, né? Que diz que alguns corpos podem viver e outros têm de morrer, mas ela também impede ou não oferece para uma parcela gigantesca da população brasileira as condições de desenvolvimento. E, por vezes, o envolver-se com os movimentos criminosos acaba figurando como um sintoma de uma sociedade desigual. Então, a seletividade também se dá nesse âmbito, não só na polícia abordar e o juiz condenar, mas, antes de tudo, quais as possibilidades, quais os acessos esses indivíduos tiveram para que tivessem construído uma outra história que não aquela, tá? Então, assim, e esse projeto, né, dentro, e a saúde mental é um direito amplamente negado às populações mais vulneráveis. Amplamente negado, né? Porque, veja, um indivíduo mantido no sofrimento, na lógica da ausência, do não acesso, é evidente que esses elementos concretos vão impactar na sua subjetividade, né? Essa lógica da meritocracia que basta querer para conseguir, ela não existe. Ela existe para um controle
tal qual como no tempo dos suplícios se levava para a praça as pessoas e dizia: se você não fizer isso, isso vai te acontecer. E aí existe esse falso discurso da meritocracia, porque ele é falso, né? Se você não lutar, você não vai conseguir. Só que alguns ganham os instrumentos para lutar e outros não. E aí, gente, esse é o elemento concreto da desigualdade. Uma vez eu fiz uma pesquisa empírica, sabe? Eu peguei os prontuários e comecei a olhar quais os artigos do Código Penal, né, estavam implicados ali. As pessoas eram presas por quê? Afinal, o que elas faziam para estar lá dentro? A maioria esmagadora estava relacionada a crimes que buscam o acesso a condições, sobretudo econômicas. O tráfico. O tráfico sustenta famílias hoje. Buenas, se eu não consigo ter o acesso através do direito de construir uma outra lógica de subsistência, certo? E aí eu tenho muito próximo de mim um movimento que gera renda, gera morte, mas gera renda. Muito mais próximo, eu tenho de ter uma força e um acesso muito grande para eu não sucumbir a isso, que está muito próximo. E além da questão econômica, o tráfico traz uma cultura muito potente de, se eles não nos dão, nós subverteremos a lógica e conseguiremos. É uma guerra de nós contra eles. Mas quem somos nós e quem são eles nessa história toda? Esse é o dilema, no meu entendimento, brasileiro em relação ao sistema prisional, mas, sobretudo, a uma estrutura social perversa, desigual, e uma sociedade que não é habilitada a construir crítica. Nós temos um acesso muito precarizado à educação. A educação pública ela é muito precária. E isso é feito dessa forma, de caso pensado. Né? Ela é uma nação que não é ensinada a refletir, ela não é ensinada a entender o que ela deseja, o que é o melhor para ela não consegue discernir um discurso enganador, né? Bom, prova está que nós temos um momento político que vivemos hoje no Brasil, né? Nós temos aí um presidente eleito democraticamente, porque até se prove o contrário, a eleição não teve danos, né? Nessa parte, ela foi uma eleição legítima, e nós tivemos um encantamento de uma nação inteira por uma pessoa com um discurso vazio e baseado no ódio. E vivemos hoje um recrudescimento dos ódios. O ódio à mulher, o ódio aos pretos, o ódio à população LGBT, o ódio aos indígenas, o ódio ao pequeno produtor do campo, né? Quer dizer, então, assim, estamos, no meu entendimento, num dos piores momentos. Eu tenho 43 anos. Eu não vi outro momento pior do que esse na nação brasileira, do ponto de vista de direitos humanos, né? Então, vamos a algumas indicações. Ó, eu gosto muito desse livro, né? Para a gente entender a questão racial enquanto brancos. Tem a questão do lugar de fala de Jamila Ribeiro nos fala muito sobre isso, né? Para a gente entender a questão racial enquanto pessoas brancas, né? E esse livro é muito bom. Ele é de uma coleção que eu gosto muito. Eu trabalho muito na linha sociohistórica, né, que é a psicologia social brasileira, né, da professora Silvia Lani, né, dos grupos de estudos lá da PUC de São Paulo. E esse livro, na verdade, essa coleção inteira é de uma coleção do Instituto Silvia Lani, tá? Esse aqui chama-se Psicologia Social do Racismo, Estudos sobre Branquitude e Branqueamento no Brasil. São vários textos, tá?
falando sobre vários aspectos do que é ser branco no Brasil, que lugar que a gente ocupa, qual a nossa responsabilidade em face da questão do racismo, tá? E é escrito por psicólogos, para psicólogos, então vai falar lindamente para nós todos, tá? Vou deixar aqui, gravar, ó, vocês conseguem pausar nessa hora. Esse livro aqui é do outro cara que vocês já vi que os professores já devem ter mostrado também, do Zygmunt Bauman. Esse chama-se Vidas Desperdiçadas. E ele fala, olha só que interessante, de uma sociedade tão consumista, que não só dispensa parte do que consome, mas também se relaciona com as pessoas dessa forma. E aí ele fala de uma produção de refúgio humano, né, que são aqueles seres humanos que não puderam e que não vão poder ser reconhecidos em sociedade, inclusive, sobretudo, porque não entrarão no jogo do consumo dessa sociedade desigual, né? Então tá lá, Vidas Desperdiçadas, livro do Zygmunt Bauman, a obra do Bauman quase toda está presente na internet em PDF, facinho da gente conseguir, tá? Indico, né? E fala dessa produção de uma população que vai ser um excedente humano. O que a gente faz com ele? Aí linkando com aquele Mbembe, né? Pegando o Bauman e linkando com o Mbembe. Ou a gente mata, ou a gente deixa eles vivendo assim, ó, sobrevivendo. E aí o Bauman vem ao encontro do Mbembe, né? E os dois dialogando com Foucault na ideia do biopoder, né? Mostrando que sociedade é essa, né? E aí eu acho que as obras elas vão se complementando aí, né? Cadeia que você vira, né? Numa economia na internet, que é um livro para a gente dar uma relaxada. Mas a gente relaxar no aspecto teórico, né? E ver essas histórias, né? Daí a gente fica menos focado em entender a teoria e vive aquela subjetividade, dá aquela arrefecida, né? Sem contar que a Débora Diniz, eu adoro a Débora, eu acho ela genial, né? A Débora é genial. E teve que fugir do Brasil, né? Dar um tempo fora, porque estava sendo ameaçada de morte nesse momento, né? A Débora não é mineira, não? Ela é mineira, eu tinha ideia de que ela era Ela é mineira. antropóloga, né? Eu não sei se ela é mineira. Eu não sei, eu só sei que ela está refugiada ainda, né? Esse livro aqui é um livro maravilhoso, ele chama-se Desigualdades e Democracia, do Luiz Felipe Miguel, tá? E ele caminha conosco, né? Boa parte das facetas da desigualdade no território brasileiro, tá? E aí ele traz diversos autores com textos, seus artigos variados, falando, quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de um dos artigos. Ó, o desafio das desigualdades numa sociedade neoliberal, por exemplo. Por que, que é tão difícil falar de igualdade numa estrutura neoliberal de economia, né? Que mais? Democracia, diversidade e desigualdade, né? Aqui fala da desigualdade e da questão do sem terra, né? O que existe em alguém não ter a terra num país que é entendido como o grande país do agronegócio? O agro é pop, o agro é isso, o agro é extermínio, o agro é desigualdade. O modelo que a gente vive no Brasil, o agro é desigualdade, porque talvez pudéssemos ter um nível de agronegócio, mas um grande olhar para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, né? Por que não fazemos? Por que não é interessante fazer isso? O que está envolvido, né?
tanta gente sabendo lidar com a terra e sem terra, em tanto agrotóxico e a gente consumindo tudo isso, se nós temos grandes estudiosos de culturas de controle de pragas, sem que fosse necessário se utilizar o Brasil, aqui mesmo em Piracicaba, nós temos a Exalc, né, que é a Faculdade de Agronomia da USP, fica aqui em Piracicaba, em São Paulo. Esse lugar é rico em tecnologias que não necessitariam, né, dessa indústria química do veneno, que gera doenças, que aciona o consumo de outra grande indústria, que é a farmacêutica. Então, está todo mundo envolvido. E aí isso me faz pensar num outro livro, de um cara chamado Ulrich Beck, que fala da sociedade de risco, onde ele nos mostra, lá na década de 80, depois daquele incidente na usina de Chernobyl, que no tempo pós-moderno, que é isso que a gente vive hoje, se tiver muita queimada lá na Amazônia, São Paulo fica no escuro. Hoje em dia, os riscos se dão de uma maneira tão potente que uma pandemia que se inicia na China pode exterminar a população mundial. E Ulrich Beck, no livro Sociedade de Risco, nos fala sobre isso. O solo que o produtor joga agrotóxico aí em Minas Gerais vai desembocar nos rios que chegam em São Paulo, na Bahia. Então, o Beck, o Ulrich Beck, ele nos fala, o risco hoje está para todos, mesmo aqueles que podem pagar por proteção. Olha que risco democrático. Ele pega todo mundo, né? Enfim. Esse aqui eu também indiquei, Mulheres Privadas de Liberdade. Esse livro é muito bom, muito bom. Eu trabalhei com mulheres encarceradas por 2 anos e a realidade do encarceramento feminino é muito diferente da realidade do encarceramento masculino, tá? Então, não sei se vocês já acessaram, mas fica aí para vocês darem uma pausa depois, tá? Ô, Karina, Oi. já que você falou da realidade, tá me ouvindo? Uhum. A realidade da mulher encarcerada, ela é bem diferente, né? Da realidade do homem encarcerado. Uhum. E a realidade da saúde mental no presídio da mulher em relação ao homem. Quem existe, ela sofre mais? Elas têm um sofrimento psíquico maior ou você nunca, né? Ou você não consegue falar isso pra gente assim? Eu não Ou não sei. tem diferença? Sheila, eu não saberia se a gente consegue dimensionar em proporção, se é Uhum. mais ou se é menos. Eu sei que se a gente fosse olhar de maneira descritiva esse sofrer, ele traz nuances diferentes. Primeiro, porque o machismo, né, ele é estrutural no Brasil, assim como o racismo. Né? Se o Brasil fosse um prédio, o alicerce seria formado de machismo, racismo e classismo. Então, a própria subjetividade da mulher se constrói de uma maneira diferente da do homem, né? A nossa socialização se dá com um conjunto de regras diferente do conjunto de regras que se dá para os homens. Então, quando a gente vai olhar a subjetividade feminina e masculina, a própria construção dela se dá de maneiras muito diferentes, né? Porque a regra da sociedade é para o homem. E a mulher, ela fica à margem disso. Nesse sentido, no próprio movimento do crime organizado, veja, as mulheres também estão em uma posição subalterna.
Elas ocupam funções de menor incidência no crime, ou seja, hierarquicamente elas estão sempre abaixo. Elas são objetificadas no mundo do crime da mesma forma que são objetificadas no mundo como um todo, né? Elas não ascendem dessa hierarquia do crime. E mais, muitas mulheres são presas e mantidas provisoriamente encarceradas, podendo responder em liberdade no curso do processo, certo? O que nós tivemos um aumento de mais. As mulheres, eu não vou me lembrar agora, assim, na cabeça, mas se a gente pegar de 2004 a 2014, o aumento do encarceramento feminino, se não me engano, foi 200% a mais do que o masculino. Eu não sei se o índice é exatamente esse, mas eu sei que o aumento num recorte de 10 anos, 2004 a 2014, foi muito maior. As mulheres passaram a ser muito mais presas por uma mudança na lei de drogas, legislação especial, legislação criminal especial, que aumenta o controle sobre os corpos do pequeno traficante. Então, a mulher, quando ela está envolvida no mundo do tráfico, ela é a pequena traficante, aquela que não conseguiu se inserir nem no mercado informal de trabalho. E ela trafica para a subsistência do lar. E vamos pensar, a grande maioria dessas mulheres são arrimo de família. Quanto mais vulnerável, do ponto de vista social, é o núcleo familiar, maior a tendência de que as mulheres sejam os arrimos de família. Porque os homens saem do lar por motivos variados. Então, a mulher, além da questão de ser presa por crimes menos hostis, né, ela lida com toda a questão social da misoginia. Vocês já foram numa unidade prisional no dia de visitas? As mulheres, quando são encarceradas, elas são abandonadas pelas famílias. Elas não são visitadas. Façam esse estudo empírico. Vão na frente de uma penitenciária, em dia de visita, vão numa penitenciária masculina e vão numa penitenciária feminina. A fila para as visitas dos homens é gigantesca. As mães, as esposas, os filhos, enfim, as namoradas. As mulheres visitam os homens, as mulheres não visitam as mulheres. Então, só daí eu deduzo um sofrimento psíquico decorrente do abandono. E mais, na nossa sociedade é esperado que as mulheres cuidem da prole. As mulheres vão encarceradas e os filhos ficam ou com os familiares ou nas unidades de acolhimento. Elas têm também o sofrimento do distanciamento dos seus filhos, né? Porque estar encarcerada não implica que aquela mulher é uma mãe ruim. De maneira alguma. Muitas vezes a gente está lidando com mulheres que encontraram no recurso do delito um meio de matar a fome dos seus filhos. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter uma impunidade, mas a gente precisa entender esses dados de uma maneira muito mais aprofundada. Nós, psicólogas, isso não é opcional, isso é uma responsabilidade nossa de olhar para o fenômeno para além do que o senso comum nos mostra, né? Então, meninas, o que me vem da questão feminina, olha, eu trabalhei nessa unidade feminina, as próprias agentes prisionais entendiam que as mulheres não tinham que ter o direito à visita íntima. Então, quer dizer, a gente não tem direito a viver a nossa sexualidade. Olha que loucura, né? Loucura. Como se fosse sujo, desonesto que a mulher tivesse a manutenção dos seus vínculos afetivos com parceiros ou parceiras que ela tivesse no meio extramuros. Então, isso é o lugar da falta para a mulher. E ele se reproduz no sistema prisional. Né? Vou fazer aí mais algumas indicações, não sei se vocês querem fazer mais algumas perguntas. Difíceis ganhos fáceis, tá? Esse livro
é da professora Vera Malaguti, tá? Professora Vera Malaguti é uma jurista, e aqui no Difíceis Ganhos Fáceis, ela... Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro. Vamos desmistificar a demonização da juventude pobre, né? Essa associação direta entre juventude e violência. Aí fica uma outra indicação de um livro chamado Violentamente Pacíficos, que é um livro que diz: que história é essa de falar que o jovem é naturalmente violento? Que jovem? Qual jovem a gente está falando? Né? E aí vem ao encontro dessa coisa da demonização do não branco, pobre, periférico, né? Que esse livro também vai caminhando com a gente, tentando desconstruir isso, né? Violentamente Pacíficos. Esse livro aqui fala de policiamento e segurança pública no século XXI. É A Síndrome da Rainha Vermelha, livro do Marcos Rolim, um autor gaúcho. O Marcos, que se não me engano, foi deputado. Esse livro vocês acham ele inteirinho em PDF na internet, tá? Só botar lá e vocês conseguem achar o PDF, baixam ele na íntegra, tá? Um livro muito interessante. Indico também o Achille Mbembe, tá? Necropolítica. Tem livros inteiros dele na internet, artigos dele, falando dessa lógica que conversa muito bem com o Biopoder do Michel Foucault, tá? Esse aqui é um livro mais difícil de achar na internet. Segurança Pública e Violência. O Estado está cumprindo o seu papel? Essa é a pergunta no subtítulo. E aí ele tem alguns capítulos sobre o sistema prisional, alguns sobre o encarceramento de adolescentes, né, internação, aí as FEBENs, né, que fala dessa apartação do adolescente da sociedade quando comete atos infracionais, né, que é outro tema bem interessante de a gente refletir. Esse aqui, que é uma tese de doutorado maravilhosa, que chama-se Das Técnicas de Fazer Desaparecer Corpos, do Fábio Alves Araújo. Fala sobre desaparecimentos, violência, sofrimento e política. Que polícia é essa que aniquila corpos, esconde e depois diz que quem matou foi o outro grupo criminoso ali do lado? Necropolítica também, ele traz uma série, ele é um estudo jornalístico, na verdade. É legal porque a gente lê várias ciências diferentes e a cabeça vai aprendendo a pensar para além da lógica psíquica, né? Vai conseguindo dialogar, né? Esse livro é um primor, tá? Eu gosto, eu já li ele inteiro, eu volto a lê-lo sempre, lentamente, degustando ele, porque ele tem até uma diagramação diferente, vocês vão ver. Ele é cheio de imagens, de recortes de jornal e tudo mais. É bem bacana, tá? E olha, meninas, eu acho que é isso. Fica aqui a indicação da Juliana, né? A Juliana Borges, esse livrinho pequenininho que diz O que é encarceramento em massa, tá? Esse livro é um livro super acessível, que vocês encontram em PDF também na internet. O que é, da série O que é, que foi reeditada. A Djamila Ribeiro aí, ela com outros autores, reeditou essa série com novos títulos, tá? Ela tem O que é lugar de fala, que é ela mesma que escreve, né? O que é empoderamento, que eu também tenho. E esse aqui da Juliana Borges é O que é encarceramento em massa. Bem interessante, uma leitura super gostosa de fazer. Rapidinho vocês leem esse livro. Esse aqui é mais difícil de achar, O que é poder, do Geraldo Brum, um livro clássico que nos fala de poder. E esse aqui, O Racismo e o Negro no Brasil, um livro aí escrito por vários autores, tá? Que tem um recorte psicanalítico para ler o racismo. É interessante. Não sei qual a linha que vocês gostam mais, mas eu particularmente acho que é muito importante a gente conseguir, durante a graduação,
passear pelas linhas, né? Viver aí as realidades delas, ir assimilando, até que a gente entenda, essa aqui é minha linha do coração, mas eu acho que é importante ter uma linha de base, dialogar com as outras, né? Pessoal, não sei, querem me perguntar mais alguma coisa? Karina, para mim, enfim, você falou tudo o que a gente precisava mesmo, que a gente esperava ouvir,